Olá, na aula de hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio, que é uma das capacidades físicas que devem ser trabalhadas durante o treinamento funcional para a população idosa. O equilíbrio, ele consiste em manter o centro de gravidade dentro de uma base de suporte para proporcionar maior estabilidade nos segmentos corporais durante algumas situações, sejam elas estáticas ou situações dinâmicas. Para a manutenção desse equilíbrio, é necessário a integração de alguns sistemas: o sistema visual, o vestibular e o somatosensorial, além, é claro, das respostas neuromusculares, em especial da força muscular e do tempo de reação. Com o processo de envelhecimento, a gente sabe que a gente tem uma diminuição da função desses sistemas, e isso faz com que o nosso equilíbrio ele seja comprometido. Com esse comprometimento no nosso equilíbrio, um dos principais aspectos que a gente observa, que traz um impacto bem significativo na população idosa, levando em consideração a questão do equilíbrio, é o aumento na incidência de quedas. E as quedas, elas podem promover para o indivíduo idoso fratura, a redução da sua mobilidade e funcionalidade. Além disso, aumenta os casos de hospitalização, de institucionalização, o risco de morte também, e algo que é bem comum que a gente observa na população idosa, quando tem um episódio de queda, e às vezes a gente acaba negligenciando isso, é o medo de cair, que também traz alguns impactos bem significativos na autonomia e independência do indivíduo idoso. Então, o medo de cair, ele traz a restrição de algumas atividades. O idoso, ele de certa forma passa a ter dificuldade, passa a ter medo de realizar algumas atividades, porque ele acaba associando a incidência, aquele momento que ele teve lá de queda. Ele tem um declínio na sua saúde também, porque como a gente comentou, a queda ela pode trazer vários impactos na saúde daquele idoso, e principalmente ela reduz a sua independência, a sua autonomia. Então ele pode precisar de algum terceiro para realizar uma atividade que antes da queda ele conseguia realizar com eficiência. Mas o que vem a ser a queda? A queda nada mais é do que um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial e, de certa forma, com uma certa incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais e que comprometem a estabilidade do indivíduo idoso. Ou seja, a queda é quando o idoso tem uma certa situação de desequilíbrio e ele não consegue retornar. Então, por isso, ele cai, ele não consegue fazer essa correção em um tempo hábil, e ela pode acontecer por diversos fatores. Fatores esses que podem, sim, comprometer essa estabilidade do indivíduo idoso, essa estabilidade corporal. Estima-se que 30% dos idosos que vivem na comunidade, esses idosos que a gente conhece, que a gente convive diariamente, ele sofre pelo menos uma queda por ano. E, detalhe, em idosos acima de 70 anos, essa proporção ela sobe, ela varia de 32% a 42%. Mas o que contribui para esse aumento, para essa incidência de quedas? A gente tem alguns fatores intrínsecos que estão associados ao processo de envelhecimento, à senescência, todas as alterações fisiológicas que acontecem, a gente já mencionou, então a gente tem uma redução da força, da potência, da massa muscular, de todos os sistemas que contribuem para o equilíbrio, e a gente tem a senilidade também, que é quando a gente tem um processo de envelhecimento associado a alguma enfermidade. E esses fatores a gente não tem controle sobre ele, então por isso que são fatores intrínsecos, são fatores internos. E a gente tem os fatores externos, que são os fatores extrínsecos. Então, uma má iluminação, às vezes o idoso levanta à noite, não tem um abajur, um interruptor perto da sua cama, para que ele possa acender e ir até o banheiro, por exemplo. A questão de pisos escorregadios, o uso de alguns medicamentos, alguns fármacos também contribui para o aumento de casos de quedas. A adoção de comportamento de risco, a gente observa que algumas idosas, principalmente, têm o hábito de colocar bastante tapete na casa. E, às vezes, aqueles tapetes que são com flores, que são tapetes que não são antiderrapantes, e que faz com que o idoso possa tropeçar e possa, de certa forma, sofrer algum tipo de queda.
Outro aspecto importante também, às vezes a gente se preocupa tanto na infância, quando você tem uma criança, um filho, de adaptar a sua casa para receber essa criança e a gente esquece de adaptar a casa para o processo de envelhecimento. Então, colocar, por exemplo, barras de apoio no banheiro, barras de apoio em escada, se for o caso, colocar piso antiderrapante, preparar a casa para que a casa se torne um local seguro. Tanto que a maioria dos casos de quedas na população idosa, eles acontecem no próprio domicílio, porque realmente não tem esse comportamento no sentido de modificar a casa, fazer com que ela se torne um ambiente seguro. O baixo nível de atividade física, então a gente tem as alterações associadas ao processo de envelhecimento e a força e a potência, ela contribui para diminuir o risco de queda. Se o idoso é um idoso sedentário, então isso também contribui para que ele tenha, que ele possa ter novos episódios de queda. E como a gente falou também, a falta de segurança no domicílio, que tem a ver com aquela questão dos comportamentos de risco. A maioria das quedas é resultado da interação conjunta de todos esses fatores. E por isso as intervenções voltadas à prevenção de quedas devem abordar todos os aspectos. Eu vou bater bem em cima durante todas as nossas aulas, que embora o exercício físico seja uma ferramenta de promoção da saúde, de prevenção de doença, de reabilitação, e que sim, ele é capaz de promover a manutenção da autonomia e da independência do idoso, a gente tem todo um processo de envelhecimento que não acontece simplesmente pelo sedentarismo, acontece por diversos fatores. Então, da mesma forma que a queda não é simplesmente eu trabalhar força, é importante eu criar essa consciência durante o meu programa de treinamento do idoso, de conhecer como que está a casa dele, e se a casa dele é um ambiente que favorece ou que contribui para a incidência de quedas. Então é importante a gente ter essa visão bem ampla e não simplesmente, o idoso chega aqui, eu faço minha intervenção, eu dou minha aula de treinamento funcional, ele vai embora e o que ele faz na casa dele, para mim pouco importa. Se o idoso cair, ele vai deixar de ser seu cliente, ele pode se tornar um idoso hospitalizado. Então a gente precisa ter esse olhar ampliado. A gente tem a redução de todos os sistemas que contribuem para o equilíbrio. Então a gente vai trabalhar esses sistemas, a gente vai trabalhar através da prática do exercício físico, uma forma de tentar promover a manutenção da autonomia e da independência. Só que eu preciso olhar todos os aspectos que contribuem para a incidência de queda e evitar que isso possa acontecer com os idosos que a gente está desenvolvendo as nossas intervenções. Outro aspecto bem importante com relação ao equilíbrio, e agora já pensando na parte de prescrição de exercício, é que o equilíbrio está relacionado à nossa base de suporte e ao centro de gravidade. Então, quanto maior a nossa base de suporte, mais estável o indivíduo vai estar. E também, quanto mais próximo a nossa base estiver do nosso centro de gravidade, também vai promover uma maior estabilidade. Para facilitar a compreensão, vamos fazer uma análise aqui dessa figura. Então, quando a gente tem uma base maior aqui, que está representado nesse desenho azul, essa base maior, ela vai promover uma maior estabilidade corporal quando comparado com essa base menor. E o centro de gravidade, quanto mais próximo ele tiver da minha base, mais estável a gente também vai estar em comparação quando o centro de gravidade estiver mais instável. Vamos pensar que se eu for realizar um salto, além de eu estar sem base de apoio, o meu centro de gravidade vai estar bem longe dessa possível base. Então, mais instável o indivíduo vai estar. Uma das principais dificuldades, antes de passar para o próximo slide, quando eu converso com as pessoas, quando eu realizo os cursos, principalmente os cursos presenciais, Silvana, como que eu vou fazer a progressão? Como é que eu sei que esse exercício de equilíbrio é bom para o idoso independente? Como é que eu sei que esse exercício é bom para o idoso atleta ou para o idoso frágil? Então, uma das formas da gente saber o tipo de exercício é a gente conhecer as progressões, porque daí eu inicio com o exercício mais fácil. Como que está o nível de dificuldade? O idoso está conseguindo realizar ele de forma eficiente e fácil? Então, eu progrido. Não, ele está conseguindo realizar, mas não está bonito o exercício, não está eficiente. Então, a gente mantém ou a gente regride. Então, essa é a principal forma que a gente vai ter
a gente pensar em qual tipo de exercício de equilíbrio eu vou conseguir prescrever para o indivíduo idoso. Então, pensando nas possíveis progressões, a gente tem uma das formas da gente progredir é utilizando a base de suporte. Então, o apoio bipodal, que é esse representado aqui na primeira figura, com os pés mais afastados, é o mais seguro, então é o mais estável das variações. A gente vai evoluir para a posição de Humber, que é a posição dos dois pés unidos, que daí já promove uma certa instabilidade. O semi-tandem, que é essa posição terceira aqui, que um pé é um pouco à frente do outro. E o tandem, quando você coloca o calcanhar, ó, bem próximo, eu tô fazendo aqui com a mão como se vocês estivessem vendo, bem próximo da ponta do pé de trás. E, por último, o apoio unipodal. Então, eu vou iniciar com o meu idoso. Vamos pensar num idoso frágil. Eu vou iniciar com apoio bipodal. A partir do momento que eu vejo que o apoio bipodal está fácil, eu vou para a segunda postura, pedindo para ele unir os dois pés, que já vai causar uma certa instabilidade. E assim sucessivamente. Além de alterar a base de suporte, a gente pode alterar a superfície de apoio. O chão é a base mais estável que a gente vai ter. Então, vamos pensar lá no idoso frágil. Eu vou iniciar com o apoio bipodal e no chão, que é uma base mais estável. E depois eu posso evoluir. A gente tem a espuma, que ela promove uma certa instabilidade, mas ela é ainda melhor do que o disco de propriocepção. Melhor no sentido de estabilidade. O disco de propriocepção, o disco proprioceptivo, ele é mais instável do que a espuma. Então, é uma forma da gente fazer a progressão também. A terceira é a gente fazer a associação de movimentos. Então, além do idoso ficar, por exemplo, em apoio bipodal, eu vou pedir para ele fazer um movimento de flexão e extensão de tronco. Então, ele vai abaixar e movimentar, elevar o tronco, fazendo um movimento de braços juntos. Ou ele pode fazer um movimento de rotação de tronco, ou ainda o deslocamento, seja frontal, lateral ou o deslocamento posterior. A mais tranquila, vamos assim dizer, que a mais tranquila, não no aspecto de execução, mas uma das mais conhecidas, que é através da visão. Então, eu faço com o recurso visual, com o idoso, com os olhos abertos, e sem o recurso visual, que eu peço para ele fazer o exercício de equilíbrio com os olhos fechados. E a gente pode, então, fazer associar várias progressões para dificultar ou até facilitar o exercício para o idoso. Mas é importante a gente sempre levar em consideração a capacidade funcional do nosso idoso. Então, para a gente iniciar aqui, eu trouxe um estudo de caso. Uma idosa de 67 anos, ela refere ao profissional de educação física que ela apresenta dificuldade de vestir-se, em especial colocar calçados e meia, precisando da ajuda de filha. Ou seja, ela consegue fazer, mas ela tem um pouco de dificuldade. E daí ela pede ajuda para sua filha. Além disso, a mesma menciona que em alguns casos ela tem dificuldade de segurar a urina. Lembra que a gente comentou que o simples fato da pessoa não ter controle esfincteriano na questão da urina não vai classificar o idoso como dependente. Às vezes é realmente a questão de fortalecimento mais dessa questão do assoalho pélvico. E ela recentemente tem apresentado dificuldade para levantar da cama. Esse estudo de caso a gente já apresentou no outro momento, mas agora pensando, quando a gente falou sobre as atividades básicas, mas agora pensando nessa questão do equilíbrio. É claro que, gente, eu estou fazendo aqui um estudo de caso de uma forma bem simplista. Não esqueça que a gente precisa fazer uma avaliação muito mais ampla e ter muito mais elementos. Mas vamos levar em consideração que essa idosa é uma idosa que ela consegue, realizar todas as atividades básicas e algumas atividades instrumentais. Então, ela não consegue fazer todas as instrumentais. Por isso, ela é considerada uma idosa no nível 2, uma idosa frágil. Então, a gente tem algumas opções que eu vou descrever aqui para vocês e depois a gente vai ver elas na prática como que funciona. Então, primeiro, a gente vai utilizar então a base estável. Eu vou utilizar o chão para fazer essa atividade, essa opção de exercício. A posição de Humber, para ela conseguir realizar, então, os dois pés unidos.
e vou pedir para ela fazer a rotação de tronco com recurso visual. Então, essa vai ser a primeira opção do exercício de equilíbrio para minha idosa. Vamos ver como vai ser a execução. Bom, agora a gente vai realizar a primeira opção do exercício de equilíbrio. Para isso, eu vou pedir para o idoso virar de lado, colocar os dois pés juntos, a posição de hammer, e daí ele vai apoiar as duas mãos aqui na frente para poder fazer um movimento de rotação. Para isso, importante manter as escápulas bem ativadas, e contrair o abdômen. Apoiou as duas mãos lá, isso. Pés unidos, faz o movimento de rotação de tronco. Gira para um lado, volta e girou para o outro. Lembrando que é importante a gente estar bem próximo do idoso, em caso de uma situação de desequilíbrio, a gente pode estar auxiliando também. E uma outra dica importante é fazer esse exercício próximo de uma parede. Bom, na segunda opção, a gente vai ter a base estável. Então, também vou estar utilizando o chão, lembrando que é uma idosa frágil, só que agora eu vou fazer um pouquinho mais difícil para ver como vai ser essa execução. Na posição de semi-tandem, e vai fazer um movimento de flexão e extensão de tronco, mantendo ainda o campo visual. Para o nosso segundo exercício de equilíbrio, a gente vai utilizar novamente a base estável. Vamos pedir para o idoso ficar com a posição dos pés em semi-tandem, então um pé um pouquinho mais à frente que o outro. E o movimento que a gente vai fazer agora vai ser de flexão e extensão de tronco. Então vamos lá. Vai colocar um pé um pouquinho mais à frente. Isso. Aí vai tentar alcançar o chão, pode dobrar o joelho. E volta. Não precisa fazer elevação dos braços. Mais uma vez. E retorna. Então já é um pouquinho mais difícil para o idoso conseguir realizar esse movimento. Importante a gente lembrar do nível de capacidade física funcional, e o profissional de educação física deve estar sempre na frente do idoso. Caso ele precise de algum auxílio, a gente está ali em caso de uma situação de desequilíbrio. Na terceira e última opção, a gente vai fazer o seguinte: vou continuar mantendo a base estável, o chão, só que agora eu vou pedir para ela fazer a posição de tandem. E vou pedir para ela fazer um movimento de deslocamento frontal com recurso visual. Então, eu vou fazer o equilíbrio dinâmico, não vai ser o equilíbrio estático, ela não vai ficar parada. Então, ela vai fazer o deslocamento frontal e vai fazer com recurso visual para a gente analisar como que vai ser a execução dessa idosa. Vamos para a nossa terceira opção dos exercícios de equilíbrio. A gente vai continuar com a nossa base estável. Para esse exercício, a gente vai fazer o movimento dos pés na posição de tandem e com deslocamento. Lembrando-se que o idoso está realizando todos esses exercícios com recurso visual. Vamos iniciar, então. Pode virar e retornar. Tenta manter o olhar para frente. Perfeito! Vocês viram que o idoso que realizou esse exercício foi um idoso independente, então ele conseguiu fazer a execução do movimento sem o auxílio de um terceiro. Caso você venha realizar esse exercício com um idoso frágil, é importante que naquele momento você esteja sempre próximo do idoso, com o objetivo de auxiliar em caso de uma situação de desequilíbrio. Agora a gente vai realizar um exercício de equilíbrio com uma idosa que, de acordo com a capacidade física funcional dela, realizada tanto nos testes físicos como através dos instrumentos de diagnóstico, é considerada frágil. Ou seja, realiza algumas atividades instrumentais, mas não todas, mas realiza todas as atividades básicas. Para isso, eu vou pedir para a idosa se posicionar na minha frente, eu vou estar aqui de apoio, daí eu vou pedir para você dobrar um dos joelhos para trás, para ficar só com o pé apoiado no chão. Pode fazer. Tenta manter o abdômen contraído, não tem problema. Caiu, tenta de novo. Perfeito. Agora a gente vai fazer com o outro pé. Vai ser um pouquinho mais difícil. Tenta levantar o outro pé. Segura. Isso. No seu tempo. Pode fazer mais uma vez. Muito bom. Pode voltar. Como vocês observaram, de acordo com a capacidade física, vai ser a facilidade ou a dificuldade para o idoso realizar alguns exercícios.
Eu quis mostrar esse exercício unipodal para vocês observarem que não é todos os tipos de exercício de equilíbrio que a gente vai conseguir fazer com o idoso frágil. Nesse caso, seria muito mais interessante, por exemplo, pedir para ela ficar na posição de tandem, vai colocar um pé na frente e o outro atrás. Isso, coloca bem grudadinho, pode pôr um pouco mais para frente. Lembra, ó, calcanhar, isso. Agora tenta ficar sem apoiar em mim. Apoia as duas mãos aqui. Isso! Mãe. Ó, vamos fazer ao contrário então, mãe. Vai pôr um pé na frente e um outro atrás. Assim, não precisa ser grudadinho não, igual o meu, ó. Igual o meu. Não precisa ser grudado, ó. Afasta, isso. Tudo bem? Vê se você consegue ficar sem a minha postura, sem segurar. Consegue, né? Perfeito, tá. Volta lá então. Pode voltar com os dois pés normal aqui, ó. Isso. Nesse caso, então, seria interessante a gente trazer exercícios de equilíbrio que seja mais fácil para que a idosa consiga realizar. Então, lembra, o primeiro que a gente tem é a posição bipodal, que é a posição que ela está agora, e os dois pés estão afastados, afasta igual o meu, assim, ó. Que é a posição mais estável para a idosa. A gente vai para a posição de Humber, que é os dois pés unidos. Isso, junta mais os dois pés. Que daí já, ó, pode tirar a mão, apoia as duas mãos na cintura. Já é um pouco mais desafiador, mas a idosa consegue realizar. E agora a posição de semi-tandem. Pode colocar, apoiar as mãos, vai colocar um pé na frente e outro atrás, ó. Isso. Vê se você consegue ficar sem apoio. Perfeito, ó. Essa posição de semi-tandem ela consegue realizar, só que a gente já observa um pouquinho de dificuldade. Então, seria a proposta de exercício, pensando na postura dos pés, a mais ideal. A gente está utilizando uma base estável e ela está com essa postura de um pé à frente do outro. Conforme isso for ficando fácil, aí eu posso evoluir para a posição de tandem, que é aquele pé um na frente do outro, e utilizar também bases estáveis, fazer com movimento e inclusive sem o recurso visual. Bom, vocês puderam observar que em diferentes dos níveis de atividade dos exercícios, a gente consegue trabalhar com o mesmo paciente, com o mesmo cliente, né? Então a gente tem uma variação de exercícios que a gente consegue fazer pensando nessas possíveis progressões. O que vai fazer com que eu progrida ou regrida dentro do exercício, da variação, é o nível da capacidade funcional do idoso. Agora vamos levar em consideração, vamos pensar que você vai fazer uma atividade com um grupo e não simplesmente com um único idoso. Então a gente consegue montar a mesma atividade, só que daí a gente vai diferenciar a progressão dentro dos níveis da capacidade física e funcional do meu idoso. Vou começar lá com a primeira. Vamos pensar que a idosa que você vai estar avaliando, o idoso que você está fazendo lá, são um grupo de idosos bem heterogêneo. Então, na opção 1, eu vou utilizar uma base estável para todo mundo. Só que daí, o que eu vou fazer? Eu posso mudar a posição dos pés. Eu posso colocar o apoio bipodal, o outro eu coloco a posição de Humber, o outro eu posso colocar a posição de semi-tandem e o outro eu posso colocar a posição de tandem. E todos eles fazendo a rotação de tronco. Ou eu posso manter todo mundo com a mesma posição dos pés, mas variar. Olha, então essa idosa eu vou colocar para ela fazer a rotação de tronco sem o recurso visual. Viu como a gente consegue, com a mesma proposta de exercício, variar de acordo com o nível da capacidade funcional do nosso idoso? Então eu estou lá estou trabalhando com 10 idosos. E daí eu coloquei, por exemplo, 3 idosos para fazer o exercício de equilíbrio, tem 3 de agilidade, enfim, estou com uma quantidade ali de idosos fazendo o exercício de equilíbrio. Então eu consigo variar. O que é importante, pensando no exercício de equilíbrio, é que o idoso frágil, ele vai precisar de uma atenção maior. Então o idoso frágil, eu vou precisar ficar bem próximo dele, prestando bastante atenção na execução para que ele não desequilibre e aconteça o risco de ter uma queda durante a execução do exercício. Então, o mesmo exercício, eu vou mudar alguma das progressões para poder dificultar, já que o meu grupo é tão heterogêneo. Vamos pensar na opção número 2. Então lá, mantenho a base estável, coloco lá a posição de semi-tandem e a mesma coisa. Flexão e extensão de tronco
e posso colocar essa questão com ou sem recurso visual. Uma outra forma da gente variar, pensando, é eu mudar a base. Então, o idoso frágil eu deixo com a base estável, coloco no chão. E já o idoso independente, eu coloco, por exemplo, ele para fazer atividade em cima de uma almofada, de algum colchão, de alguma espuma. Bom, vamos pensar agora na opção número 2. Então, a gente tinha colocado inicialmente que a base seria estável, que a posição seria de semitandem, que o movimento seria flexão e extensão de tronco e com recurso visual. Uma possível variação, eu posso deixar o idoso frágil realizando dessa forma, e para o idoso independente, eu posso colocar uma espuma para que ele tenha uma estabilidade maior durante a execução. Então, ele vai ficar com a posição de semitandem, vai fazer um movimento de flexão e extensão de tronco com recurso visual, mas com uma base instável. E pensando no idoso atleta, eu coloco o disco proprioceptivo. Então a gente consegue, coloco 2 discos no caso, né, para que ele consiga ficar com a posição de semitandem e peço para ele fazer a execução. Só que nesse caso, às vezes o idoso não vai conseguir fazer um movimento de flexão e extensão de tronco, pensando na base totalmente instável. Então, eu posso pedir, por exemplo, para ele não fazer totalmente o movimento, ou às vezes fazer um movimento de rotação. A gente vai ter que avaliar. Se for um atleta, possivelmente consegue. Então, por isso que você consegue, dentro do próprio programa de exercício, do mesmo exercício, às vezes muda a base estável, às vezes muda a posição dos pés, ou muda o movimento, ou o recurso visual, e você consegue fazer o mesmo exercício para um grupo heterogêneo. Na nossa última opção, a gente estava lá com a posição de tandem, que tinha deslocamento frontal. Então, eu posso pedir para o idoso ficar nessa postura sem deslocamento. Se for um idoso mais frágil, que teve dificuldade de fazer o movimento com deslocamento. Então, ele faz sem movimento, fica lá paradinho, somente com a posição de tandem. Ou eu posso pedir para ele ficar com a posição de tandem, sem deslocamento e sem recurso visual. Então, vocês observam, o mesmo exercício eu consigo variar. A partir do momento que você fez a avaliação da capacidade funcional dos idosos e você consegue distinguir que a Dona Maria e o seu José, eles são frágeis, que a Dona Lourdes e o seu Roberto, ela é independente, eu vou promover para eles o mesmo exercício, só que eu só vou mudar a base, ou eu só vou mudar a posição dos pés, ou eu vou colocar com ou sem movimento, ou eu vou colocar com auxílio ou não do recurso visual. Acredito que isso deu uma base bem interessante para você conseguir variar o seu programa de treinamento. A gente vai ter um e-book específico aqui também disponível com diversos exercícios de equilíbrio. Mas é importante você entender as formas de variação. Como que eu vou variar? Nossa, eu estou com um grupo muito heterogêneo. Silvana, como que eu vou fazer? Pega essas 3 formas, montou o seu exercício? Ok. Então, para o independente, eles vão fazer, o frágil, eles vão fazer todo com a base estável, e para o independente eu vou colocar uma base instável. Ou eu vou mudar a posição dos pés, ou eu vou fazer com ou sem deslocamento. Vai facilitar muito a sua prescrição de exercício. E qualquer dúvida, não esqueça, você pode deixar aqui no chat que a gente vai conversando e vai te auxiliando nesse processo. Até a próxima aula.